Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pastor Responde. Alguns dias ficamos sem gravar o nosso programa, mas estamos de volta. Estou aqui com a Vitória e a Bruninha para nós batermos um papo. O Pastor Responde. Vamos lá, as perguntas? Pastor, é pecado jurar por Deus? Olha, Vitória, sim, a palavra do Senhor diz que nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 7, é um dos 10 mandamentos e o Senhor recomenda: não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Jura está ligado a juramento, né? É quando você jura, você garante, você tem certeza que aquilo é a verdade, que você não vai mudar, que você está empenhando a sua palavra. Quando você fala isso, você está colocando o nome do Senhor nesse juramento e nós não devemos tomar o nome dele em vão. Então, é pecado. Pastor, é pecado usar maquiagem? Legal, usar maquiagem. Olha, não é pecado usar maquiagem. A Bíblia não condena o uso da maquiagem. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem ou a mulher, né, nós temos que nos cuidar. Só que nós não podemos esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que o Senhor valoriza muito é o cuidado interior, não o cuidado exterior. Até porque esse corpo, ele é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, mas é interessante, a mulher tem que se cuidar, tem que andar bonita, tem que se arrumar, o homem também, né? Mas não pode ser vaidade demais. Pastor, é pecado gostar de futebol? É pecado gostar de futebol? Não é pecado gostar de futebol. A Bíblia não condena nenhum tipo de lazer. A Bíblia, pelo contrário, ela fala que nós temos que ter o nosso tempo de descanso, de lazer, com a família, com amigos. Nós precisamos estar tendo esse tempo para renovar o nosso ser, as nossas emoções, que nós possamos ter esse tempo. O que a palavra de Deus condena é a idolatria a qualquer coisa. Tudo que você substitui no lugar do Senhor, isso ele condena. Nós vemos que em alguns momentos, algumas torcidas organizadas, eles colocam o seu time acima de qualquer coisa. Aí sim, tudo que é extremo, a palavra de Deus condena. Amém? É pecado assistir a Bíblia, filme, série e depois só dar um livro? Olha, a palavra do Senhor diz no livro de Ageu, fala que nós temos que seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. É muito bom quando nós temos algumas informações que vêm pronta, mas o que o Senhor realmente espera de nós é que nós possamos buscar nós mesmos esse entendimento. Até porque isso gera, através desse buscar, intimidade com o Senhor. Então, é muito bom assistir filmes, é muito bom ouvir mensagens, isso faz parte para aumentar a nossa fé. Mas o importante é você mesmo ter o seu tempo a sós com Deus. É você ter a sua devocional com o Senhor e procurar entender e compreender as coisas que Ele tem para cada um de nós. Pastor, é pecado falar palavrão? Sim, é pecado falar palavrão. Porque o palavrão, ele desencadeia muita coisa ruim na vida da pessoa. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Então, quando você falar palavras torpes, a Bíblia chama isso de palavras torpes, que não deve sair da nossa boca nenhum tipo de palavra torpe. Por quê? Porque isso atrai maldição para a nossa vida. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que nós temos que falar coisas que edificam, coisas boas, né? Coisas que atraem a presença do Senhor para a nossa vida. Então, palavrões, palavras torpes, não é bom que saia da nossa boca, até como um exemplo, porque nós temos que sempre tratar bem as pessoas e procurar expressar da melhor forma possível. É pecado ouvir músicas? Não é pecado ouvir música. A Bíblia diz, o Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Obviamente, o que a palavra de Deus condena é qualquer tipo de coisa consagrada a deuses, qualquer coisa que é relacionada à idolatria, ao controle, ao domínio das emoções da vida das pessoas. Nós temos muitos ritmos, principalmente no Brasil, que leva para a sensualidade, leva para a pornografia, leva para até mesmo desrespeito ao ser humano, criticando instituições e coisas semelhantes, né? Então, a música não foi feita para isso. A real existência da canção, da música ou dos ritmos é para adorar ao Senhor. Então, assim, nós temos que selecionar aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que faz bem para nós. Até porque você não tem como não ouvir. De repente você está num lugar que a música está tocando, tipo, você está numa loja, num shopping que está tocando uma música, não tem como você não ouvir, né? Então, isso faz parte do nosso convívio social. É pecado comer comida típica de festa junina?
Nossa, isso é delicado, essa pergunta, né? É uma pergunta assim que nós temos que ter uma cautela muito grande para responder, porque o Senhor, ele condena qualquer tipo de comida consagrada a ídolos. Até porque nós precisamos saber o que é ídolos, né? Ídolos, na grande maioria das vezes, são entidades que são invocadas, são seres que foram colocados, né, como deuses na vida de pessoas, e que eles requerem algum tipo de sacrifício, ele requer algum tipo de simpatia ou algum tipo de trabalho, até mesmo de consagração de alimentos. Então, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que vem destruir o ser humano, que vem contradizer aquilo que a palavra do Senhor fala, sim, é pecado. Então, a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, Paulo fala muito sobre comidas a ídolos e comidas consagradas. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque às vezes, talvez não é escândalo para quem está comendo, mas para quem está participando é sim. Então nós temos que tomar cuidado. Então é pecado, nós temos que tomar cuidado muito, até porque o nosso país é de um secretismo religioso muito grande. Então quando você se converte, você começa a ter entendimento a respeito dessas coisas. Então você vai conseguir discernir sobre tudo isso. Amém? Pastor, é pecado acreditar em si? Olha, o ser humano, por si só, ele é instigado a querer saber do seu futuro. A palavra do Senhor diz que o Senhor é quem criou todas as coisas. A Bíblia diz, né? Você vai encontrar inúmeras referências. Olha, em Isaías 46, do 9 ao 10, fala que o Senhor criou todas as coisas e tudo está sob o domínio dele, tanto o passado, o presente como o futuro. Então tudo pertence a ele. Então nós não podemos ficar desesperados. Geralmente quem acompanha horóscopo, quem acompanha leitura de mão, essas coisas, é porque quer estar à frente, quer saber de coisas que provavelmente não fará bem e não trará nenhum benefício à sua vida. Então é perigoso essas coisas, né? E a Bíblia sim condena. A palavra do Senhor diz que nós não devemos fazer tal prática. Isso não pertence principalmente para quem é convertido, para quem é cristão. O nosso futuro está nas mãos do Senhor, nosso futuro pertence a Ele. Então a Ele nós confiamos todo o nosso ser, todo o nosso presente e também todo o nosso futuro. Pastor, é pecado sexo antes do casamento? Olha, o sexo é um presente de Deus para o homem, para o ser humano. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 27, 28, que o Senhor criou o ser humano e deu a ele uma ordem, qual? Multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, Deus estava falando, em outras palavras, tenha bastante relação entre o marido e a mulher. O sexo, ele é lícito dentro do casamento. Até porque esse prazer que Deus deu, foi o Senhor que deu para o homem. O sexo não é criação do diabo. O diabo criou a prostituição, mas o sexo quem criou foi o Senhor. Deus abençoou o sexo quando ele criou o homem e quando ele criou a mulher. O problema é que hoje em dia as pessoas usam o ato sexual até mesmo para tirar proveito sobre a outra pessoa, até mesmo para fazer isso no comércio. Então isso não é agradável aos olhos do Senhor. O sexo, sim, ele é abençoado quando ele é feito com responsabilidade dentro do casamento, entre duas pessoas que se amam, duas pessoas que aceitaram a viver junto para sempre e respeitam-se mutuamente. Então, o sexo é maravilhoso, é lícito fazer o sexo dentro do casamento. Agora, fora do casamento, sim, Deus condena. Pastor, é pecado exercer a profissão de atriz? Não é pecado. A única profissão de atriz que seria pecado seria, no caso, fazer filme pornográfico, né? Porque aí entra também dentro daquilo que nós falamos sobre prostituição, aos olhos da palavra. Porque às vezes a pessoa que pratica isso, para ela tá tudo normal. Como eu disse para você, isso tudo é questão do entendimento a partir do momento que a pessoa nasce de novo. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, as coisas velhas se passaram e a Escritura se fez novo. Então, quando uma pessoa ela tem uma profissão, ela se converte, ela vai começar a analisar os papéis que ela vai fazer. Até porque ser atriz ou ator é uma interpretação de um personagem. Então a pessoa precisa saber qual é o personagem que ela está interpretando. Se aquele personagem passa uma boa impressão, se aquele personagem não vai denigrir a sua imagem ou a sua família, enfim, ela precisa saber o que ela vai fazer. Então, a profissão de ator, de atriz, não é pecado, dependendo do papel que a pessoa ela interpreta. Então, pessoal, tá chegando ao fim mais um Pastor Responde. É uma alegria muito grande sempre poder estar aqui junto com a Bruna, com a Vitória. Hoje a Sara não está, mas com certeza no próximo ela estará, né, respondendo aqui as suas dúvidas. Então, sempre que você tiver uma dúvida, mande lá a sua pergunta para nós. Acompanhe-nos na rede social, no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? Dê sempre lá o seu like, faça o seu comentário e também deixe a sua pergunta.
Até o próximo programa, em nome de Jesus.